candidato à presidência da Câmara da Maia e nesta que é a nossa primeira entrevista para o Maia Hoje TV. Em primeiro lugar, queria-lhe perguntar, no final de contas, quem é Ricardo Bexiga, tanto a nível pessoal como a nível político? A nível pessoal, gosto de me caracterizar como um cidadão ativo, que tem intervenção política devido a essa grande sensibilidade cívica que tem a ver um pouco com a minha formação. Sou licenciado em Direito e também com os momentos que eu vivi logo a seguir ao 25 de Abril, porque faço este ano 50 anos e, portanto, vivi, de facto, todo o que foi o movimento político após o 25 de Abril, que me ajudou também a formar a minha sensibilidade e a minha forma de pensar. E sou, sobretudo, também alguém que nunca abandonou a sua atividade profissional e, portanto, reconheço-me como alguém que tem atividade política, mas que procura fundamentalmente estar envolvido naquilo que são os grandes movimentos sociais e políticos deste tempo e procuro, sobretudo, servir as pessoas no quadro de um projeto em que eu acredito, que é o projeto que o Partido Socialista nos últimos anos tem representado em Portugal. Sim, porque no final de contas acabou por a presença da política na sua vida acabou sempre por ser um fio condutor. É verdade, e nem sempre a vida partidária, porque a minha vida política começou muito cedo, ainda eu adolescente, fora dos movimentos partidários, eu nunca pertencia a nenhuma juventude partidária. Ajudei designadamente à criação do PRD, fui mandatário para a juventude da candidatura à presidência da República da Maria Lourdes Pinto Silva e aderi em 1989 ao Partido Socialista no quadro de um projeto global de um conjunto de cidadãos que entenderam que o Partido Socialista seria um espaço de intervenção política para as ideias que defendiam na sociedade portuguesa. E dentro dessa sua vida política sabemos que tem uma história engraçada, em que foi deputado por um dia. É verdade. Não, foi mais por um dia. Portanto, eu fui eleito deputado porque na altura o PS foi eleito para o governo e entro em regime de substituição de um membro do governo que entretanto sai da Assembleia da República, vai para o governo, eu faço a entrada na Assembleia da República e depois entro em regime de substituição sempre que havia situações de movimentação de deputados e, portanto, já não me recordo, já foi há alguns anos, mas ainda estive algumas vezes sentado na Assembleia da República. E a diferença a nível político, por assim dizer, desse ambiente de política nacional e agora o ambiente que é vivido mais a nível distrital, assim, diferenças que sinta que o distrito consegue dar à política nacional? A grande diferença não tem a ver com o facto de haver uma política distrital no Porto, neste quadro em que nos encontramos, e a política nacional. A grande diferença é que, de facto, ao longo destes séculos todos de evolução da sociedade portuguesa, o que nós sentimos na política nacional é que tudo se passa em Lisboa. Tudo o que é de relevante passa-se em Lisboa. Fenómenos que são suprapartidários, fenómenos com que um conjunto de militantes do Partido Socialista têm procurado contrariar, designadamente no quadro da defesa da bandeira da regionalização, mas de facto o poder daquilo que eu costumo chamar a corte lisboeta, que ultrapassa a esfera partidária, que tem a ver com grandes movimentos de influência económica, de influência social, de influência cultural, levam a que de facto haja praticamente duas divisões na política. A primeira divisão que se passa em Lisboa e a segunda divisão que se passa depois nos restantes distritos. Não é? Na sua apresentação também foi referido que um dos objetivos seria atingir uma nova esperança nos políticos por parte dos portugueses e que o segredo para isso estaria então nos distritos, nas autárquicas. Sim, porque, vamos ver, nós vivemos um momento que é um momento muito difícil para a política, não é? Porque as pessoas neste momento não confiam nos políticos, não confiam na política, estão desacreditados naquilo que são os projetos de sociedade que os partidos políticos têm apresentado e têm feito como suas bandeiras, e o que eu entendo é que o desafio que temos pela frente é de facto reconquistarmos de novo a confiança dos cidadãos, não só nos políticos, mas sobretudo na política, porque se assim não for, corremos o risco de eventualmente o regime democrático português ficar em crise. Porque é que eu digo que do ponto de vista autárquico é o caminho prioritário para reconquistarmos essa confiança, porque é de facto a política autárquica que está mais próxima dos cidadãos, que demonstra aos cidadãos que através de bons políticos, de bons projetos, a política é essencial para resolver os problemas das pessoas. Uma pergunta que nós vamos ter que fazer,
que é inevitável é saber o que se passou ao certo quando esteve envolvido no apito dourado. Ora bem, o que se passou era que eu estava como líder do Partido Socialista da Conselhia de Gondomar, era vereador já há alguns anos e tinha sido candidato à presidência da Câmara de Gondomar. E digamos que na altura havia um personagem que se chamava Valentim Loureiro, que era ao mesmo tempo Presidente da Câmara de Gondomar, Presidente da Área Metropolitana do Porto, Presidente do Metro do Porto, Presidente da Liga de Futebol, Presidente do Boa Vista, e portanto tinha uma rede de poder que se centrava à volta dele, por sua vez estava centrada na Câmara de Gondomar. E nós, no quadro da nossa intervenção política, acabamos por disputar um processo que vai ser chamado o processo apito dourado, na medida em que esse processo, além de questões políticas, além de questões desportivas, tinha questões políticas e questões de outra natureza que eu não posso aqui referir, estão descritas em diversos artigos na imprensa e até há livros sobre essa matéria, e que levou depois a que eu tivesse sido vítima de um atentado, em que ainda hoje estou convencido que era um atentado claramente para me matar, como um exemplo de que quem falasse e quem interviesse contra determinado tipo de realidades que estavam a existir na sociedade portuguesa, iria acontecer aquilo que eles pretendiam que acontecesse a mim. Muito bem. Agora, em relação à sua candidatura aqui na Câmara Municipal da Maia, ao certo, o que é que Ricardo Bexiga pretende para a Maia? Nós entendemos que, e quando eu falo de nós, falo propositadamente, porque não é o Ricardo Bexiga, esta é a candidatura do Partido Socialista da Maia, que está aqui o Presidente da Conselhia, e o Partido Socialista da Maia entende que é necessário, é urgente iniciar um novo ciclo político na Maia. Porquê? Fundamentalmente por duas grandes razões. Em primeiro lugar, porque, do ponto de vista do projeto da atual maioria que está no Executivo Municipal da Maia, sentimos que é um projeto esgotado. É um projeto que teve o seu tempo, foi um projeto que foi delineado ainda pelo professor Vieira de Carvalho, no século passado, e portanto entendemos que neste momento a realidade é outra, o contexto é outro, os problemas são outros, o próprio contexto da Maia no âmbito dos grandes problemas que aflige neste momento a sociedade maiata são outros, e portanto é de facto necessário começar um novo ciclo político com um novo projeto político. Em segundo lugar, entendemos que é necessário uma Maia liderante. Neste momento, no contexto da área metropolitana do Porto, a Maia ficou fechada sobre si própria, e todo o relevo e toda a capacidade de afirmação que a Maia teve nos grandes projetos da área metropolitana do Porto, nos últimos anos perdeu. Posso-lhe falar nas questões, por exemplo, da criação de emprego. Nós entendemos que a Maia deve de novo ganhar a sua vocação do Conselho Criador de Emprego. Porquê? Pelas acessibilidades e porque tem a maior e a melhor zona de acolhimento industrial da área metropolitana do Porto. Neste momento é irrelevante. Se olharmos para trás, no quadro dos grandes projetos financiados pelos fundos comunitários, para a Maia não veio nada. E a nossa grande preocupação, designadamente neste momento, em que vai iniciar um novo quadro comunitário designado por Europa 2020, ou a Maia consegue de facto assumir de novo essa liderança, ou vai continuar a perder o espaço e a perder a importância e a relevância que já teve e todos nós desejamos de novo conquistar para este Conselho. Alinha com a posição do Presidente da Câmara quando fala de portagens de IC24, qual é a sua posição sobre esse assunto? Que agora é A23, é A24, não é? Bom, vamos ver uma coisa. Começava por dizer o seguinte: nós fizemos um inquérito à população da Maia e, curiosamente, o problema prioritário neste momento para os maiatos é acessibilidades e mobilidade. Quem diria? Porque quem vem de fora da Maia, chega aqui à Maia e acha que temos umas acessibilidades fantásticas. Não é verdade. Não temos acessibilidades fantásticas, em primeiro lugar, porque as pessoas sentem que têm aqui acessibilidades externas boas, mas que são pagas. E, portanto, não são acessibilidades boas porque as têm que pagar e não foi isso que foi prometido. E é claramente uma derrota política do atual Executivo Municipal, designadamente do Presidente da Câmara. Por outro lado, do ponto de vista das acessibilidades que ligam todas as freguesias do Conselho, não existem. Situação que é ainda mais agravada porque, do ponto de vista de transportes, aquilo que nós entendíamos, ou aquilo que foi prometido aos maiatos, que o canal do metro iria ser o canal estruturante dos transportes públicos do Conselho, falhou. Porque a linha da Maia é uma linha, a meu ver, absolutamente insuficiente para ser esse canal de interface com diversos meios de transporte e, portanto, eu entendo que há aqui duas grandes derrotas. Do ponto de vista das acessibilidades, há uma derrota do Executivo Municipal
porque nas acessibilidades externas não consigo evitar que sejam pagas, e não deviam ser pagas. Não deviam ser pagas, é essa a nossa posição. É também uma derrota, porque do ponto de vista de mobilidade e do ponto de vista de transportes, um projeto tão estruturante para a mobilidade da área metropolitana do Porto, na Maia, foi insignificante e é incapaz de conseguir, de facto, garantir a acessibilidade e as mobilidades para toda a população de todas as freguesias aqui do concelho. Depreendo então que a primeira atitude, digamos, do Partido Socialista será atacar esse problema. Claramente. No Executivo. Claramente. Nós, neste momento, estamos numa fase de diagnóstico. É uma fase de diagnóstico que tem muito a ver com queremos ouvir as pessoas. Nós entendemos que a sociedade civil da Maia é uma sociedade muito rica, temos pessoas muito válidas, temos pessoas que fazem opinião, temos uma estrutura associativa muito rica em todas as áreas, não só na área desportiva, na área cultural, mas também na área social. Porque nós não queremos que seja um projeto do Partido Socialista, queremos que seja um projeto que vá muito além do Partido Socialista, queremos um projeto participado, que os maiados se revejam. E, portanto, nós estamos nesta fase de diagnóstico dos grandes problemas e também a ouvir as propostas que as pessoas fazem para esses problemas. Na área das acessibilidades e mobilidade, com certeza, nós estamos inclusivamente a preparar a organização de um grande fórum sobre mobilidade na área metropolitana do Porto, em que a Maia vai ter naturalmente aqui um papel e uma especial atenção, no sentido de facto de corrigirmos tudo aquilo que foi mal feito nos últimos anos na Maia. Isso é um corte radical com o PS dos últimos 10 anos? Não é um corte radical, não é um corte radical, é uma evolução. Veja o presidente da Conselhia do PS, é um jovem político. E se formos olhar para o secretariado do Executivo do Partido Socialista da Maia, são jovens políticos, são pessoas já com um nível de maturidade política pessoal e profissional que de facto leva a que tenha uma abordagem diferente da política, e a minha candidatura vem na sequência de facto de um novo PS. Nesse sentido, há uma nova geração mais qualificada, mais preparada, mais aberta ao mundo, mais sensibilizada para a realidade da Maia no contexto da região e não fechada sobre si própria. E portanto eu acho que este projeto e a própria escolha que a Conselhia da Maia entendeu fazer para a minha candidatura tem a ver com esse protagonismo de alguém que também ainda se sente um jovem político para abordar um novo ciclo de uma Maia liderante. Há pouco falou das infraestruturas, do facto da Maia ter as infraestruturas, mas serem desaproveitadas. E disse também que os apoios da Europa são poucos. Foram poucos. Para a Maia. Será realista dizer que sem esses apoios, que cada vez são menores, apesar dos programas que são estabelecidos, será realista dizer que se conseguirá reabilitar essas mesmas infraestruturas, por exemplo, o parque industrial? Vamos lá ver coisas. Os apoios não são menores, os apoios são mais competitivos, isto é, conseguir conquistar projetos financiados pela União Europeia, hoje em dia, num contexto de uma área metropolitana e de uma região com a vitalidade que tem a região norte, é um verdadeiro combate de boxe, porque os concelhos são muito competitivos entre si, no sentido de conquistarem os projetos para o seu território. E, portanto, nós temos a capacidade de fazer bons projetos e de lutar politicamente por esses projetos, designadamente no âmbito dos órgãos que decidem, no quadro da Comissão de Coordenação da Região Norte, a atribuição desses projetos, e depois também, junto do Governo de Lisboa, uma capacidade reivindicativa para conquistar desses projetos aqui para o Concelho. Por outro lado, gostava de sublinhar uma ideia fundamental, que tem a ver com o que acaba de referir sobre as zonas de acolhimento industrial, que é nós entendemos que a Maia tem todas as condições para entrar nas redes internacionais de cidades intermédias que têm neste momento zonas de acolhimento industrial que estão virados para o exterior. Quero lhe dizer que neste momento há, como sabe, uma vitalidade muito grande no continente da Ásia-Pacífico, que olham para a Europa como uma atenção particular, porque entendem que, apesar da crise, continua a ser um mercado interessantíssimo para a colocação dos seus produtos, e a Maia tem que entrar nesse circuito internacional de atrair empresas internacionais para as suas zonas de acolhimento industrial, beneficiando designadamente por ter aqui o Porto de Leixões e ter o aeroporto Francisco Sá Carneiro, e transformar-se de facto numa plataforma alternativa de localização de empresas industriais, de empresas tecnológicas, que por um lado criem emprego
para os maiados, mas por outro lado também que atriem recursos humanos qualificados, que deem uma nova dimensão humana também a este Conselho. E defende, como já referi também na sua apresentação, diz que defende uma economia mais social. Mas a verdade é que, por exemplo, se nós pegarmos realmente, se tentássemos chamar a atenção dessas empresas da Ásia-Pacífico, que agora realmente para eles é um mercado bastante atrativo, até que ponto é que isso seria vantajoso para a população, pensando como um cidadão? Porque apesar de tudo, nós sabemos que essas empresas acabam por fazer os contratos, mas as condições de trabalho que oferecem nem sempre são as melhores. Vamos lá ver uma coisa, quando falo em economia social tem a ver com o facto de nós termos a plena noção de que a nova economia não é uma economia que cria emprego e sobretudo que não resolve os problemas da massa laboral que infelizmente Portugal tem em grande extensão, que é uma mão de obra não muito qualificada. As novas indústrias ligadas à tecnologia e à inovação não criam emprego. Criam outro tipo de riqueza, mas não criam um emprego, pelo menos com as necessidades que nós temos. E por isso é que eu digo que, paralelamente a este projeto muito ligado às questões de inovação e tecnologia e à atração de empresas internacionais para as zonas da economia industrial, temos que olhar para a economia social. E a economia social tem fundamentalmente a ver com microempresas, que no nosso conceito são fundamentais para garantir o autoemprego, designadamente o autoemprego de famílias empreendedoras que hoje passam por uma situação económica muito difícil, porque, como sabem, a economia local da Maia foi entregue a si própria e está completamente a ser asfixiada pelos grandes centros comerciais que rodeiam o concelho. E, por outro lado, a economia social também é relacionada com o movimento associativo que, designadamente nas áreas mais próximas dos cidadãos, que têm a ver com as questões da saúde, com as questões sociais, com as questões da economia de proximidade, que tem a ver, por exemplo, com pequenas lavandarias, pequeno comércio em geral, tem que ser claramente apoiado e tem que ser claramente discriminado positivamente pela Câmara. E, portanto, nós queremos, ao mesmo tempo, não só a parte industrial, não só a parte ligada à tecnologia e à inovação, que é claramente a economia do futuro. Temos que olhar também para a nossa economia local. E por isso é que eu, na minha apresentação, disse que nós vamos ter um especial cuidado num programa de discriminação positiva para o tecido económico local, que precisa claramente ser apoiado como forma de manutenção do autoemprego de um conjunto muito alargado de famílias maiatas que merecem realizar-se e merecem ser protegidas no seu espírito de empreendedor aqui no concelho. Talvez já referiu que o projeto que Vieira de Carvalho teve para a Maia era um projeto bom, só que estava desatualizado. Não, está desatualizado no século XXI. Então, considera que o atual presidente falhou nesse aspecto, que não atualizou? Ele não falhou, quer dizer, ele continuou o projeto é que acabou. O projeto escutou. Aliás, sim, o projeto mas escutou e o próprio queria está seguir a linha condutora do projeto. Eu não quero seguir essa linha. Não. O que eu disse é que o atual presidente Bragança Fernandes é um continuador dessa linha, mas é um continuador de um projeto que acabou. Porque teve o seu tempo, resolveu um conjunto de problemas, colocou a Maia no mapa, mas hoje a Maia mudou, porque o contexto que rodeia, do ponto de vista económico, do ponto de vista social, do ponto de vista cultural, até do ponto de vista da população que nós aqui temos hoje em dia na Maia, mudou completamente. Eu não posso ter um projeto feito no século XX para problemas do século XXI. E por isso é que nós dizemos que este executivo está esgotado. E o projeto está esgotado. Porque ficou concluído. Agora temos que dar o salto. Porque temos novos problemas. E gerir e fazer política em tempo de crise é sobretudo fixar prioridades. E parece-me que é já claro para os maiados que as nossas prioridades não são as prioridades deste executivo municipal. Porque as prioridades deste executivo municipal são ainda as prioridades que existiam para o concelho no século XX. Não são as prioridades que nós entendemos que devem agora ser claramente trabalhadas e que merecem o foco das políticas públicas municipais. Falando agora... Dou-lhe um exemplo. Em entrevistas o Presidente da Câmara tem falado que a prioridade vai ser a questão social. Nós dizemos que a nossa prioridade vai ser a questão do emprego e do desenvolvimento económico. É a velha ideia chinesa. Não dês o peixe ao pescador, dá-lhe a cana de pesca. Eu não posso estar a apostar na mesma em questões sociais com este vetor de assistencialismo que esta Câmara tem. Porque eu não vou nunca conseguir retirar essas pessoas das condições que exigem que haja cada vez mais apoios sociais. Eu tenho que dar as condições para que as pessoas não precisem de apoios sociais. E por isso é que o emprego e o desenvolvimento económico não são um fim em si mesmo, são um instrumento
para efetivamente retirar as pessoas destas dificuldades económicas e sociais em que estão, de forma a que eles venham a não precisar dos apoios sociais porque vão conseguir ser autónomos. Porque, naturalmente, a nossa segunda grande prioridade é as questões da coesão social e da coesão territorial, no sentido que não pode haver cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, em função designadamente da freguesia onde vivem. Se vivem numa freguesia urbana são cidadãos de primeira, se vivem numa freguesia mais rural são cidadãos de segunda, porque têm condições de vida inferiores aos outros, e também não pode haver cidadãos de primeira ou cidadãos de segunda em função de terem ou não terem emprego, terem ou não terem capacidade para se autossustentar e, sobretudo, realizarem-se enquanto pessoas e reganharem a dignidade que qualquer família tem que ter do ponto de vista de ser autossuficiente e não depender de fundos sociais. Não? Essa autonomia, então, transformará a Maia do século XXI que fala. Exatamente. Vai transformar de novo a Maia num concelho liderante. Aliás, eu já disse que o nosso sonho será, ganhando a Câmara, vamos deixar de utilizar o slogan "Sorria, está na Maia" para Maia liderante. É isso que nós queremos para este concelho. É uma Maia orgulhosa, de novo a liderar, de novo a fazer inveja aos outros concelhos pela capacidade que vai ter de rentabilizar os recursos que tem e, sobretudo, um concelho aberto ao exterior, sem medo de estar aberto ao exterior. Dou-lhe outro exemplo. Ainda ontem visitámos uma das principais associações desportivas deste concelho que dizia: os nossos atletas têm resultados, são campeões nacionais, mas ninguém sabe. Está tudo fechado aqui dentro. Nós temos que abrir de novo o concelho, temos que, de facto, deitar abaixo estas amargas que criaram à volta do concelho, que está fechado sobre si mesmo, e ganhar de novo esse protagonismo a nível da área metropolitana, a nível da região, a nível nacional e a nível internacional. Acreditem que o PS vai de novo transformar a Maia num concelho grande. O que é para si um bom resultado na Maia? Ganhar. Ganhar as eleições é um bom resultado. Não ganhar as eleições será um mau resultado. Mas ganhe ou perca, o compromisso que todos os que estão nas listas do Partido Socialista têm, não só o meu, mas todos os membros, não só no Executivo Municipal, na Assembleia Municipal e também nas freguesias, que vão ter aqui um papel fundamental para projetar a tal confiança para as pessoas que o nosso projeto é o melhor projeto para a Maia, é que ganhe ou perca, estamos aqui para lutar, estamos aqui para defender o interesse do meio.